é a pior desgraça que temos. Bom, mãe. Se você não pagar, você não vive. Os médicos vão para o hospital, depois saem, vão fazer os seus biscatos, abandonam o plantão. Nas clínicas. Abandonam o plantão, vão para a clínica, 18 horas estão a regressar. Você no hospital, Américo Boa Vida está sentado à espera do médico que saiu. Eu tive um problema grave no autocarro, deram uma cotovelada no peito na hora de entrar na Mutamba, no autocarro na Mutamba. Fiquei com dor no peito uns dias lá, mas no segundo dia eu fui para o hospital. Desde as 6 da manhã até as 18 horas. O médico abandonou o plantão, foi. Só voltou 18 horas, já está fechado, não atendi. Eu era 110. Eu cheguei lá às 5h30. Saí de casa 5 horas até esperar Canongueiro, não sei o que, lá no centro profissional, apanhei, cheguei no hospital, deve ser 6 menos um quarto para ir. 3 dias seguidos, tive que sair de Luanda e ir para o Ambo, na minha sobrinha que está lá, no Hospital Militar do Ambo é que eu fui fazer consulta. Porque 3 dias no Hospital Américo Boa Vida nunca fui atendido. Outra vez eu saí com a minha enteada, fui para o hospital. Posto no hospital desde manhã que nós fomos, até 3 horas estava uma senhora com uma bebê, uma menina grande, mais ou menos 5, 6 anos. Ela chegou no hospital, disse às 3 da manhã, até às 2 horas que a criança acabou por morrer. Nenhum médico tinha naquele dia no hospital. Comecei a falar, os médicos começaram a... Ficam a assistir televisão. Em Angola, os médicos assistem televisão. Fica avisado. Abandonam as pessoas na maternidade, abandonam as pessoas com parto, vão assistir a televisão. Bom, mãe, estamos agora em direto para nossos irmãos de Angola, né? Primeiro, gostaria de saber onde é que a mãe se encontra. Se está em Angola, se está em que parte do mundo. Posso falar? Pode. Onde é que eu estou? Sim. Eu estou nos Estados Unidos, na América, moro em Brockton, estou aqui há 6 anos, eu vim da Angola, sou angolana, nasci em Sanzanga, no Antônio Travasso, cresci na Lixeira. Tem uma irmã aqui, a Evanilde Menancutu, ela diz que adorou a tua t-shirt. Obrigada. A minha irmã, quando eu arranjei marido, eu depois fui morar no São Paulo no 25 de abril. Morei no São Paulo, no Largo da Ambaca, muitos anos. Muitos anos. Depois saí, agora tenho a minha casa no Talaade, na rua do David Zé. Então, eu moro na rua 27, casa 175 MC. Moro lá. Nunca fui da OMA, não tenho compromisso com o MPLA. Eu sou pela Angola, sou angolana, eu quero ver o angolano bem, angolanas bem. As nossas crianças, os meus netos, meus bisnetos a crescerem com saúde. Agora no hospital não tem nada, não tem medicamento, não tem cama, não tem nada, as pessoas dormem no chão. A ministra vai passear no Dubai, o senhor presidente vai para o Dubai, faz a vida boa, até parece que ele quando vai para a Europa põe chewinga na vista, que não vê nada dos outros países. Sabes, mas mãe? Não vê por quê? Mãe, desculpa lhe cortar. É que, segundo os livros de psicologia, tudo que o João Lourenço apresenta são transtornos de um psicopata. A mãe acredita que ele é psicopata ou que ele ama o nosso povo de Angola? Não, ele não deve. E é uma coisa que eu digo, ele não deve ser angolano. Nem ele, nem o tal José Eduardo Santos que saiu. Não pode ser angolano. Porque um angolano tem amor aos angolanos. Um angolano tem amor à pátria. Um angolano é compatriota. Ele não é. Eles não são. Os do MPLA são todos, não é só ele. É ele, a corja toda, são psicopatas, são esofrênicos, são tudo. Eles são tudo. E menos gente. Nesse momento que estamos a assistir, o sistema de saúde já colapsou desde 75. Mas agora as pessoas morrem. A Silvia Lutucuta é mulher, ministra da Saúde, que devia ser ministra da Saúde. A mulher do João Lourenço também é mulher. Qual é o recado que a mãe manda para eles que têm assistido isso e não se compadecem com a dor de ninguém? Não, por exemplo, a mulher do presidente, a dona Ana,
A dona Ana sofreu na carne no 27 de maio. Ela, mais do que ninguém, devia estar do lado do povo, não devia estar do lado do marido, do bem-estar. O bem-estar um dia acaba, ela um dia vai morrer. Ela não pode pensar só nos seus filhos. Ela, ser compatriota, ela foi presa. Então ela devia ser a primeira mulher a levantar a cabeça. Agora a Silvia não manda nada. A Silvia é um pau mandado. Mas nós, mulher, quando temos marido, nós conseguimos dobrar o marido. Ela não consegue dobrar o marido. Ela não consegue dobrar o marido. O marido faz tudo o que quer na vida. O marido mais vai na onda do miala, mais nada. Não faz mais nada. Não faz mais nada. Infelizmente, quem parece que manda no país é o Miala. Porque o João Lourenço é um incompetente que não faz nada. Não faz mais nada, não faz mais nada, não faz mais nada, não faz mais nada. Não vão no hospital. Quando vai no hospital, avisa. Os enfermeiros limpam tudo. Ele vai. Não tem que avisar, aqui não se avisa nada. Aqui não se avisa o ministro, o presidente, tem alguém que vai e não acontece essas pouca vergonha que tem nos nossos hospitais. Isso é uma pouca vergonha. No Kazenga não tem hospital, não tem nada. Um Kazenga daquele bem grande. Não tem transporte, não tem nada. Pronto, olha, mãe. A mãe tem muito o que fazer, é minha mãe. Eu vim até aqui por causa de ti, por causa da tua força. Somos muitos jovens aqui nos Estados Unidos. Quando é para uma bebedeira, eles estão dispostos a andar. Agora, quando são chamados para ir comunicar um assunto do país, não são. E estão aqui a passar na bebedeira. Aqui em Brockton temos muito. E na droga, mais nada. Qual é o recado que a mãe manda para esses jovens que ainda estão anestesiados? São aqueles burros com diploma. Porque muitos deles estudaram aqui na US Tech, aqui na Cambridge University, mas estão aqui todos anestesiados. São, como o Oswaldo Carrolo diz, são aqueles escravos com diploma. Não, deixa-me te dizer, sabe por quê? Porque os jovens daqui, desta área, ficaram comprometidos com o MPLA. Porque eles antigamente, com a família da Ana Paula, que estava na embaixada, quando vem, no comes e bebes, todos eles não há doutorado, não há porcaria nenhuma, são todos analfabetos, semi-analfabetos. Porque uma pessoa que pensa, um homem que estuda para defender o seu povo, estudou para defender os angolanos, agora estudou para defender um crápula do MPLA, que rouba, que não tem mais jeito nenhum. Não tem dinheiro para a saúde, tem dinheiro, o João Lourenço vai assinar para comprar material de guerra na China ou no raio que eu parta. Que guerra é com quem? Quer ir lutar com quem? Se já não tem mais Savimbi já morreu. Quero arma para quê? Irmãos que estão nos a assistir, compartilhem, por favor. Compartilhem, porque é uma mensagem muito, muito séria que a mãe tem a nos passar. E aos jovens fica o recado: saiam das tocas, deixam de ser burros com diploma, discutam o vosso país, prestem menos atenção na bebedeira e vamos nos dedicar mais à causa de Angola. Mãe, muito obrigado. Não vamos tornar o teu vídeo longo. Eu agradeço imenso pela tua paciência e por essa biblioteca viva Angola, que ainda és. Eu por Angola, eu por Sambila, eu pela Lixeira, eu pelo Kazenga que eu adotei, que é um bairro que eu adotei. Se é de morrer, eu morro. Eu não tenho medo da ameaça. Vem então aqui matar. Os doentes lá que tem na mania de gritar que matam. Então vem então matar aqui. Está a pensar que é Angola? Aqui não é Angola. Tá bem, mãe. É longe de ser Angola. Muito obrigado, Saúde mãe. para todos os angolanos, que Deus vos protege. Deus tem que vos proteger mesmo. Deus tem que vos melhorar, dar melhora sem ir no hospital, porque tomam chá de não sei o quê, tomam chá de mangueira, tomam chá de não sei o quê para melhorar, porque no hospital não tem solução. Obrigado, mãe.